Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Mais uma vez, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cuide cada um não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Vou repetir o verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o fato de ser Deus e algo que ele deveria se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Aleluia. Querido, o tema da nossa mensagem é se entregando humildemente pelo outro. Muitos de nós sabemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, mas talvez muitos não sabem que quando ele escreveu, ele estava preso, possivelmente em Roma, lá para o ano 61, 62 depois de Cristo. E ele endereça essa carta à igreja de Filipos. Filipos era uma importante cidade da Macedônia, e era composta a igreja majoritariamente por gentios. Agora, a pergunta que vem à nossa mente, à nossa cabeça, é por que Paulo chama a atenção dos filipenses tão veementemente, principalmente no começo da carta? E a resposta é porque ele percebe que existe ali falta de humildade e presença de egoísmo. Vou repetir. Ele percebe que existe falta de humildade e presença de egoísmo. Senão ele não teria falado assim: se por estarmos em Cristo, logo no verso 1, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Não sei se você percebe o tom que ele está dizendo aqui, mas o que ele quer dizer é: eu estou falando para crentes, em Filipenses, e vocês crentes, já nasceram de novo. Já receberam a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Já confessaram a Cristo com a boca, já creram com o coração. Isso quer dizer que o Espírito Santo habita dentro de vocês. Então não é possível, esse é o tom, não é possível que o Espírito Santo, habitando dentro de vocês, pelo amor de Deus, se estamos em Cristo, o Espírito habita, alguma motivação a gente precisa ter. Alguma exortação de amor a gente precisa ter. Alguma comunhão no Espírito a gente precisa, alguma afeição, alguma compaixão a gente precisa ter, porque o Espírito Santo já está dentro de vocês. Esse era o tom do verso 1. Você percebe como muda quando a gente lê de uma forma mais diferente? Esse era o tom de Paulo. E você há de convir comigo, queridos, que existem muitas pessoas lá fora que não são crentes, que não são cristãos, que nunca aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que você olha e fala assim: só faltava Jesus para esse cara. Você tem algum vizinho assim? Só faltava Jesus. Aquele cara humilde, aquele cara altruísta, aquele que vive em função dos outros, mas não é cristão, não conhece a Cristo. A gente pode dar exemplo de algumas personalidades. Mahatma Gandhi, por exemplo, não era cristão, nunca aceitou a Cristo. Um líder indiano que conduziu o seu país na independência contra o domínio britânico, se entregou pelo outro, formado em direito, poderia viver um status de riqueza e prosperidade, mas decidiu viver abaixo da linha do seu direito, simplesmente por se entregar pelo outro. Temos alguns outros exemplos. Dalai Lama, por exemplo, foi um líder espiritual do Tibete, defensor da paz, dos direitos humanos, se entregou a sua vida pelo outro. Poderia ter sido um líder político famosíssimo, poderoso, rico,
mas decidiu estar abaixo da linha do seu direito. E tantos outros que a gente pode citar aqui. Mas interessante, irmão, é que no verso 5, quando Paulo vai falar sobre a atitude dos filipenses, ele não diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Dalai Lama. É porque nem existia Dalai Lama. Mas ele também não falou: seja a atitude de vocês a mesma de Gandhi, porque não existia Gandhi. Mas seja a atitude de vocês de qualquer outro ser humano humilde, o maior que você pode pensar na sua mente. Ele não diz para que nós copiemos alguma outra pessoa, a não ser um único homem chamado Jesus de Nazaré. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele explica o porquê. Porque embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe qual a grande diferença entre Jesus de Nazaré e todos os homens mais humildes do mundo que você pode pensar aí, que nunca aceitaram a Cristo, ou até aqueles que são cristãos? É que todos esses homens, Dalai Lama, Gandhi e todos os outros, abdicaram de um status terreno. Abdicaram de um status de viver uma riqueza durante 70, 80, 90, 100, 120 anos. Mas Jesus, que era homem, porém, como Paulo diz, não era só homem, mas era Deus. Ele não abdicou de um status só terreno de 70, 80, 90 anos, ele abdicou de um status divino. E é isso que torna Jesus e dá a ele o título do homem mais humilde que já existiu na face da terra. Você está comigo, irmão? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Cristo tinha a total convicção de que ele poderia, enquanto viveu aqui, no meio dos seus sofrimentos, a qualquer momento, com um único comando, com uma única ordem, ele tomaria o governo do mundo. Prova. Está escrito aqui em Mateus 26, 53, Jesus, no momento do Getsemane, quando foram buscá-lo para prendê-lo, ele vira para os seus discípulos e diz assim: vocês pensam que eu não poderia apelar ao meu Pai? Que me enviaria então, no instante, imediatamente, mais de 12 legiões de anjos? Uma legião é aproximadamente 6 mil anjos. 6 vezes 12 dá 72, são 72 mil anjos, dá para fazer muita coisa com 72 mil anjos. 72 mil anjos iriam escoltar a Cristo se ele levantasse a palavra a Deus e dissesse assim: Pai, me manda aqui os meus guardiões. Sabe o que Deus iria fazer? Iria mandar. Com toda certeza ele iria implantar um governo mundial absolutamente maravilhoso. Nada iria ser tão lindo como o governo de Cristo. Sistema rodoviário, já imaginou? Perfeito. Já imaginou os hospitais? Ninguém mais ia morrer nos corredores dos hospitais. Cristo iria governar a saúde. Você já pensou na economia? Não ia ter mais corrupção, pastor. Não ia ter mais corrupção. Jesus ia gerenciar a economia do país, não ia ter mais pobre. Não ia ter mais quem pedisse dinheiro na rua. Não ia ter mais pessoas passando fome, passando sede, passando necessidade. Todos iriam ter em abastança. Porque Cristo iria governar a terra. Meu Deus, que coisa absolutamente maravilhosa. A vida seria extraordinária. Que vida? A vida terrena. Durante 70, 80, 90 anos, nós passaríamos aqui nessa terra maravilhosamente. Uau! Seria maravilhoso. Por que não aconteceu? Porque ainda nós estaríamos mortos dos nossos delitos e nos nossos pecados. Isso quer dizer que no momento em que o seu corpo parasse de funcionar, por mais que você viveu extraordinariamente bem com Cristo governando essa terra, você iria para a cova e o seu espírito iria para um lugar chamado Hades, que nós conhecemos como inferno, e estaria ausente de Deus por toda a eternidade. E futuramente você iria para outro lugar chamado Geena, que é o lago de fogo,
o local final onde vão todos aqueles que estão separados de Deus. O objetivo de Cristo, ou da humildade de Cristo que Paulo fala, não foi simplesmente trazer uma vida boa, terrena para as pessoas. Pelo menos não na primeira vinda. O objetivo da humildade de Cristo que Paulo fala é se entregar humildemente pela salvação espiritual da humanidade. É óbvio que nós entendemos que a salvação é um pacote e nós podemos viver praticando a palavra e viver muito bem nessa terra. Entendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que no sentido governamental de assumir o governo do mundo, não era o objetivo e o propósito de Deus e nem de Jesus, por mais que ele fosse tentado. E ele foi tentado. Ele foi tentado. Eu digo que ele foi tentado, queridos, porque você vai lembrar comigo do episódio do deserto. Jesus estava há 40 dias sem comer, sem beber, no auge, no clímax da situação emocional terrível que o homem pode viver. Satanás aproveita esse momento, conhecedor das emoções humanas, da fragilidade do corpo humano. Sabe o que ele faz? Jesus de Nazaré. Você vê todo esse reino. Tudo isso é meu. E de fato ele não estava mentindo. Porque em Gênesis, no capítulo 3, Adão entregou tudo de bandeja para Satanás. O mundo jaz do maligno. De fato era verdade. Todo esse reino, todos esses reinos são meus. Mas se você prostrar e me adorar, imediatamente eu te entrego tudo. Como você acha que ficou o coração de Jesus? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus não tivesse vontade de governar o mundo, a Bíblia não chamaria de a tentação no deserto. Ele foi tentado. Ele foi tentado. Um dos maiores desejos de Jesus é governar o mundo. Ele foi tentado naquele momento, precipitadamente, a fazer algo que ele irá fazer um dia ainda. Mas não era a hora. Se ele cedesse e adorasse a Satanás, eu e você estaríamos perdidos para todo sempre. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagino eu, naquele momento em que Satanás tenta a Jesus, e ele levanta a sua cabeça com certa dificuldade e olha para Satanás e diz assim, com muita vontade de aceitar, mas ele diz, afasta-se de mim, porque só ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sabe por que ele fala isso? E sabe por que ele consegue dizer isso? Porque tinha uma frase que ficava pulsando na mente dele, no coração dele o tempo todo, irmão. E sabe qual era essa frase? Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. De que adianta? Ele pensava, de que adianta eu conquistar o mundo inteiro? Ele tinha essa visão absolutamente maravilhosa do governo terreno que ele poderia exercer, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e eu perder todas essas almas? Jesus foi tentado. Só que a justiça de Deus, se ele tivesse aceito, não seria cumprida. Porque a justiça de Deus necessitava de humildade, de entrega, de sacrifício e no último estágio, de morte. Humildade, sacrifício, entrega em último estágio de morte. Não por si mesmo, mas pelo próximo. E deixa eu te contar uma coisa. Não é o próximo que fazia carinho na cabeça dele. Não é o próximo que admirava a pessoa de Jesus. Não é o próximo que adorava Jesus. Não. O próximo foi aquele que levou a sua cruz para que ele morresse e sofresse de forma terrível na mão dos romanos. Judeus, romanos, todos no mesmo pacote. Esses eram os próximos, que a Bíblia chama de inimigos de Deus. Consegue entender porque Jesus foi a pessoa mais humilde que já existiu na face dessa terra? Cristo foi a referência de humildade, porque Ele não doou a sua vida para simplesmente, entenda muito bem o que eu vou falar, alimentar os africanos,
ou acabar com a fome na África, ou então porque ele doou sua vida para criar infinitas ONGs e lutar pelo planeta Terra. Entenda uma coisa, tudo isso é louvável e nós como crentes deveríamos fazer, porque nós devemos zelar por aquilo que Deus criou. Porém, isso é consequência do grande objetivo de Jesus e da humildade de Cristo, que era morrer pela salvação espiritual do homem. Jesus sabia que existia uma ordem para ser cumprida, e por mais que ele quisesse mudar essa ordem, que ele fosse tentado para mudar, ele não cedeu, e por isso nós estamos aqui até hoje. E por isso que Paulo diz no verso 5 que nós devemos copiar o objetivo da humildade de Cristo. E o objetivo da humildade de Cristo é a salvação do meu próximo. Não é simplesmente dar para alguém vestimenta, não é simplesmente dar comida para alguém, não é fazer com que o meu irmão ou qualquer outra pessoa que precise de Cristo se sinta melhor, viva uma vida mais digna. Tudo isso é louvável, ei, nós vamos fazer isso. Mas é consequência de eu dar a essa pessoa a possibilidade dela ser salva. A gente não pode inverter as coisas, porque existem muitas pessoas que exercem caridade fora do normal, mas nunca falaram: você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Esse papel, primariamente, é nosso, irmão. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que a fome na África é urgente. O Gu está aqui para não deixar a gente mentir. A situação lá realmente é complicada. Nós vemos situações complicadas aqui e lá ainda é pior. Mas deixa eu te dizer outra coisa. A fome é urgente. O que a gente vive de criminalidade, a resolução dos problemas sociais, tudo isso é muito urgente. Mas mais urgente do que isso é levar a mensagem da salvação, é a pregação do Evangelho a todo aquele que precisa e carece de comida, de bebida, não, de salvação. Eu não posso ficar inerte à pregação do Evangelho, enquanto eu almoço todos os dias com meu colega de trabalho, que eu sei que se ele não aceitar a Cristo, daqui a 50 anos, ele vai estar no inferno, eternamente. Diz que Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que é pôr a salvação com temor e tremor? Ele explica no verso 5, a Bíblia é autoexplicativa. Ele disse: copiem o objetivo da humildade de Cristo. Qual é o objetivo da humildade de Cristo? A pregação do Evangelho. Então, como que eu ponho em ação a salvação que está em mim, com temor e tremor? Pregando o Evangelho. Ele continua: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo, preguem o Evangelho sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, de fato, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Na qual vocês brilham como estrelas do universo. Qual é o tema da nossa igreja para esse ano? Sal da terra aí? Luz do mundo. O que a estrela faz? Ela brilha. Ela ilumina. Mas deixa eu quebrar um pouco esse paradigma hoje. A luz não é só para iluminar. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus disse, a primeira coisa que Deus disse na criação: haja e houve. Alguns versículos depois, ele diz: haja os luminares. Já parou para pensar nisso? As estrelas, a lua e o sol vieram depois da luz. Mas que negócio é esse? A ciência diz que o sol é que é gerador de luz e de calor. Que luz era essa então, que não era essa que brilhava? João entendeu isso. E diz em João, no capítulo 1, verso 4, Ele é a luz do mundo. João diz assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz de Gênesis, do capítulo 1, era Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que Deus ali naquele momento insere no universo, para que o universo pudesse ter a possibilidade de ter vida, e não só ser iluminado, meu irmão.
A luz, primariamente, não veio só para iluminar. O que é iluminar? Muitas vezes a gente associa iluminar como ser luz do mundo, em ajudar o meu irmão com comida, com bebida, com roupa. E, mais uma vez, isso deve acontecer. Porém, primariamente, veio a luz que traz a possibilidade da vida. E a vida é salvação. Porque não tem como estar afastado de Deus e ter vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hebreus vai dizer que Jesus é a exata expressão de Deus. Se Deus é a vida, Jesus é a vida. Se Jesus é a vida, Deus é a vida. Ou seja, se eu estou afastado de Deus, eu estou longe da vida. Então, longe da vida, estou na morte. A Bíblia é matemática. Se eu não estou na vida, eu estou na morte. Então, se você não tem a Cristo, por mais abastado que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por mais saúde que você tenha, você vai morrer e você vai para o inferno. Desculpa, irmão, fui sincero demais, mas é o que a Bíblia diz. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Eu só estou replicando, como Paulo diz, para eu me replicar aquilo que ele faz. Finalizando. Como replicar e se parecer então com Cristo? Essa é a grande pergunta. Porque Paulo disse isso. Mas eu ajudo vocês nessa noite com uma única resposta. E se chama adoração. Adoração. Deixa eu quebrar um paradigma, outro. Adoração não é só a gente vir aqui e ficar tocando um violão bonito, um som bonito, né? Uma equalização linda, maravilhosa. Esquece, isso está longe de adoração. Isso é um meio, mas está longe de ser adoração. Deixa eu trazer uma coisa, vamos deixar a Bíblia de lado, se é que é possível, vamos deixar um pouquinho a Bíblia de lado. Vou trazer um conceito da neurociência que estuda o cérebro, olha só. Emoções ligadas à admiração ativam áreas cerebrais que reforçam memórias e hábitos, facilitando que passemos a agir de forma semelhante ao objeto de nossa admiração. Vou ler mais uma vez com mais calma, é que o tempo está se passando. Emoções ligadas, guarda essa palavra, emoções ligadas à admiração ativam áreas cerebrais que reforçam memórias e hábitos, facilitando que passemos a agir de forma semelhante ao objeto de nossa admiração. A neurociência é muito enfática em dizer emoções ativam seus neurônios. O que eu quero dizer com isso é que se você emocionalmente admirar um esportista, você vai tender a praticar esporte como ele. Se você emocionalmente admirar um músico, você vai tender a tocar o mesmo instrumento que ele, a ter os mesmos hábitos que ele, a ser semelhante a ele. Se você emocionalmente admirar a Cristo, você vai tender a ter os mesmos hábitos de Cristo e se parecer cada vez mais com Ele. Isso não é só neurociência, mas Cauê, quando a gente vai para a Bíblia, você está errado, porque Jesus disse que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E é verdade, adoramos em espírito. Porém, leia a Bíblia inteira, porque em Deuteronômio diz assim, ó, ao teu Deus adorarás com todo o teu coração. O que é coração que a gente já fez o rema? Espírito. Mas também com toda a tua alma. Sabe o que é alma? Emoções, pensamentos cognitivos. Sabe o que quer dizer? Às vezes a gente fica cético demais. O Ministério do Louvor já podia ter até subido, por gentileza. Às vezes a gente fica cético demais. Eu adoro a Jesus no meu espírito. Não há como adorar a Jesus sem que a gente não sinta arrepio, sem que a gente não sinta um calor por dentro, sem que a gente não sinta o nosso estômago embrulhar. O que eu quero dizer, meu irmão, você precisa colocar a sua emoção na sua adoração a Jesus também. Ninguém adora Jesus de boca fechada. Ninguém adora Jesus no pensamento porque é espiritual. A gente precisa parar com isso. Eu sei que a gente não vive por emoção, mas a gente precisa utilizar a emoção para o nosso benefício. A emoção vem e nós precisamos entender onde canalizar. Olha, essa emoção não é boa, então eu vou segurar. Mas existem emoções que são boas e você deve dar vazão a elas. E para adorar Jesus, você precisa dar vazão à emoção. E eu termino com uma última frase. Quanto mais emoções liberadas na adoração, mais o nosso cérebro vai se amoldar para nos transformar à semelhança de Cristo na sua humildade. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus.